Eu não nasci rico. E não quero que você confunda isso com uma frase bonita de livro. Eu nasci sem dinheiro, sem contatos, sem proteção e sem plano. O que eu tinha era apenas uma coisa. E, mesmo assim, eu nem sabia o valor dela na época. A capacidade de aprender com a dor. A maioria das pessoas pobres não é pobre por falta de oportunidade. É pobre porque nunca entendeu o jogo que está jogando. E o primeiro erro de quem nasce pobre é achar que o problema é o dinheiro. Não é. O problema é o modo de pensar, o modo de reagir, o modo de decidir. Porque pobreza não começa no bolso. Ela começa na mente. Eu já vi gente ganhar muito dinheiro e continuar pobre. E já vi gente sem nada construir uma fortuna que atravessou gerações. A diferença nunca foi o salário. Foi o comportamento invisível. Existe uma regra que separa quem permanece pobre de quem nunca mais volta a ser. E essa regra é simples, mas profundamente desconfortável. O pobre reage, o rico responde. Enquanto você reage à vida, você está sempre atrasado. Reage às contas, reage às crises, reage às pessoas, reage às emoções. E quem reage não controla nada. Eu só comecei a mudar de vida quando entendi que ninguém sairia do meu caminho por pena. Ninguém me daria espaço por compaixão. E ninguém me salvaria por mérito. Foi nesse dia que eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Parar de viver para sobreviver. E começar a viver para construir. Sobrevivência mantém você ocupado. Construção muda o seu destino. O pobre vive apagando incêndios. O rico vive prevenindo incêndios que ninguém vê. E aqui está o ponto que quase ninguém aceita. Se você não controla o pouco, você nunca controlará o muito. Eu conheci pessoas que diziam: quando eu ganhar mais, eu organizo minha vida. Isso é mentira. Se você não organiza com pouco, o muito só acelera o caos. Foi por isso que, antes de pensar em ganhar dinheiro, eu pensei em não perder. Antes de investir, eu aprendi a proteger. Antes de crescer, eu aprendi a estabilizar. O pobre sonha com crescimento. O rico pensa em sustentação. E aqui está a chave que muda tudo. Riqueza não é o quanto você ganha. É o quanto você consegue manter sob controle. Enquanto você viver no limite, qualquer imprevisto te destrói. Enquanto você gastar tudo que entra, você será refém do próximo mês. Enquanto você depender emocionalmente do dinheiro, o dinheiro sempre mandará em você. Eu vivi anos abaixo do que eu podia gastar. Não por medo, mas por estratégia. Eu não queria parecer rico. Eu queria me tornar impossível de quebrar. E existe um hábito que separa definitivamente quem sai da pobreza de quem permanece nela para sempre. Quem sai da pobreza pensa no longo prazo, mesmo quando a dor é imediata. O pobre pergunta: o que resolve hoje? O rico pergunta: o que constrói amanhã? Toda decisão que você toma hoje ou te aproxima da liberdade, ou te prende mais forte à escassez. Não existe decisão neutra. Quando você compra algo para aliviar a frustração, você está trocando o futuro por conforto momentâneo. Quando você evita aprender algo difícil, você está pagando com anos de atraso. Quando você foge da disciplina, você está assinando um contrato silencioso com a mediocridade. Eu não fiquei rico fazendo coisas extraordinárias. Eu fiquei rico fazendo o básico por tempo suficiente, enquanto os outros desistiam. O mundo não recompensa intensidade, recompensa constância. E aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. Ninguém sai da pobreza enquanto tenta agradar todo mundo. Eu perdi amigos, perdi convites, perdi aprovação, mas ganhei algo que ninguém pode tirar: controle sobre o meu destino. Enquanto você precisa da validação dos outros, você vive preso às expectativas deles. E expectativas não pagam contas, nem constroem patrimônio. Existe um momento na vida de todo homem e toda mulher em que é preciso escolher. Ou você é querido, ou você é livre. Os dois raramente caminham juntos no início. Eu aprendi cedo que disciplina parece castigo, até o dia em que você percebe que ela é proteção. Proteção contra decisões emocionais. Proteção contra o impulso. Proteção contra o próprio ego. Porque o maior inimigo do pobre não é o sistema, não é o governo,
Não é o chefe, é a própria mente desorganizada. E quando você organiza a mente, o dinheiro encontra espaço para ficar. Por isso, qualquer pobre que fizer isso, assumir total responsabilidade pela própria vida, parar de reagir, parar de gastar para compensar emoções, parar de esperar resgate, nunca mais será pobre. Pode até passar por fases difíceis, pode até enfrentar quedas, mas pobreza permanente não volta para quem aprendeu a pensar certo, porque riqueza verdadeira não começa quando o dinheiro entra. Ela começa quando a mente nunca mais aceita voltar ao lugar antigo. E quando isso acontece, o caminho é apenas uma questão de tempo. Depois que você entende que pobreza começa na mente, existe um segundo passo que quase ninguém dá. E esse passo é onde a maioria falha, inclusive pessoas que já ganham bem. Porque existe algo mais perigoso do que ganhar pouco dinheiro. Ganhar mais sem mudar a estrutura interna. Eu já vi isso dezenas de vezes. Pessoas que dobram o salário, triplicam a renda, mudam de emprego, entram em bons negócios e, mesmo assim, continuam presas. Mais dinheiro, mesmos problemas, mesma ansiedade, mesma sensação de estar sempre correndo atrás. Isso acontece por um único motivo. O padrão de vida cresce antes da base financeira. O pobre acredita que melhorar de vida é melhorar o que ele consome. O rico entende que melhorar de vida é melhorar o que ele controla. Quando o dinheiro começa a entrar, o ego quer mostrar resultado rápido. Casa melhor, carro melhor, viagens, status. Mas status não é patrimônio e aparência não é segurança. Eu aprendi isso cedo, observando pessoas mais velhas do que eu quebrarem depois de anos de sucesso. Elas não quebraram por falta de dinheiro, quebraram por falta de estrutura. Nunca criaram reservas, nunca pensaram em proteção, nunca se prepararam para o pior. Viviam como se o bom momento fosse eterno. E a vida pune quem pensa assim. Crises não avisam, mercados mudam, pessoas mudam, o corpo muda. E quando tudo muda, só permanece em pé quem construiu base. Foi nesse ponto que eu criei uma regra pessoal, que mudou tudo. Antes de melhorar meu padrão de vida, eu melhorava meu padrão de segurança. Todo dinheiro extra tinha um destino claro. Nada ficava solto. Nada era gasto por empolgação. Eu tratava o dinheiro como um funcionário. E funcionário sem função vira problema. O pobre pergunta, quanto eu posso gastar? O rico pergunta, quanto eu preciso proteger? Enquanto você mede sua vida pelo que pode comprar, você vive vulnerável. Quando você mede sua vida pelo tempo que consegue sobreviver sem renda, você começa a ficar livre. Liberdade não é luxo. Liberdade é margem. Margem para errar. Margem para escolher. Margem para dizer não. A maioria das pessoas vive sem margem nenhuma. Um mês ruim já destrói tudo. E isso não é azar. É falta de planejamento. Eu nunca confiei em estabilidade externa, nem em empresa, nem em governo, nem em mercado. Eu confiei apenas em estrutura. E estrutura se constrói com 3 pilares simples: controle, reserva e previsibilidade. Controle sobre o que entra e o que sai. Reserva para o que foge do controle. Previsibilidade para não ser refém do improviso. Quem vive improvisando vive cansado. Quem vive cansado toma decisões ruins. Quem toma decisões ruins permanece pobre. E aqui vai uma verdade que dói ouvir. A pobreza emocional cria pobreza financeira. Quando você usa o dinheiro para se sentir melhor, você está usando a ferramenta errada. Dinheiro não é terapia, é instrumento. Quem compra para aliviar dor, nunca constrói riqueza. Eu só comecei a crescer de verdade quando parei de gastar para compensar frustração. Quando parei de provar algo para os outros. Quando parei de competir em um jogo que não leva a lugar nenhum. Porque a corrida dos ratos não termina com vitória, termina com exaustão. E o erro invisível que mantém as pessoas pobres é esse: confundir progresso com movimento. Estar ocupado não é avançar. Trabalhar muito não é enriquecer. Ganhar mais não é evoluir. Evoluir é aumentar controle, não consumo. Enquanto você não entende isso,
Todo aumento de renda vira apenas uma versão mais cara dos mesmos problemas. Eu não acelerei quando comecei a ganhar mais. Eu desacelerei, observei, organizei, estruturei. Porque quem acelera sem base bate mais forte quando cai. E cair não é o problema. O problema é não ter reserva para levantar. Se você quer nunca mais ser pobre, precisa entender que riqueza é silenciosa no começo. Ela cresce nos bastidores, longe dos aplausos, longe da comparação. E quando ela aparece, já é tarde demais para alguém impedir. Por isso, qualquer pessoa que aprende a ganhar mais, sem aumentar o padrão de vida, que aprende a controlar antes de ostentar, que aprende a proteger antes de expandir, não volta para a pobreza. Pode passar por dificuldades, pode enfrentar perdas, mas nunca mais perde o essencial, o controle. E quem tem controle nunca está à mercê da vida. No próximo passo, eu vou te mostrar como transformar controle em crescimento, sem cair nas armadilhas que destroem a maioria. Porque crescer sem cair é uma ciência e poucos dominam. Depois que você aprende a controlar, surge um novo perigo. Um perigo mais sutil do que a pobreza, mais sofisticado do que a escassez. O perigo de parar no controle e nunca avançar para o crescimento. Porque controle sem crescimento vira estagnação. E estagnação, com o tempo, também destrói. Eu vi pessoas extremamente organizadas, disciplinadas, prudentes, mas que passaram a vida inteira apenas se protegendo. Nunca cresceram, nunca expandiram, nunca multiplicaram. Elas trocaram o risco pelo medo, e medo não constrói riqueza. Por isso existe um código silencioso que separa quem apenas se protege de quem realmente cresce. Crescimento não é dar passos maiores, é dar passos calculados. O pobre pensa em ganhar tudo de uma vez. O rico pensa em ganhar de forma repetível. Tudo que me tornou bilionário seguiu uma lógica simples. O que pode ser repetido, escala. O que depende de sorte, quebra. Eu nunca apostei minha base. Nunca arrisquei o que eu não podia perder. Cada movimento era feito com 3 perguntas claras. Isso protege o que eu já construí. Isso pode se repetir no tempo. Isso depende mais de processo ou de emoção. Se a resposta fosse emocional, eu recuava, porque emoção é um péssimo sócio. O pobre entra em negócios pelo entusiasmo. O rico entra pela previsibilidade. Enquanto você busca o grande golpe, você ignora o pequeno sistema, que poderia te enriquecer. Riqueza é sistema, não evento. E aqui está uma verdade que poucos aceitam. Quem cresce rápido demais, cai rápido demais. Eu cresci devagar de propósito. Enquanto outros corriam, eu testava. Enquanto outros exibiam, eu ajustava. Cada erro pequeno me poupou de um erro grande. O segredo nunca foi evitar o risco. Foi controlar o tamanho do risco. Eu arriscava apenas o excedente, nunca o essencial. O pobre aposta tudo tentando sair da pobreza. O rico usa o excedente para sair da mediocridade. Existe uma diferença enorme entre ousadia e imprudência. E quem confunde as duas paga caro. Outro ponto que quase ninguém entende. Riqueza cresce onde existe clareza. Se você não sabe exatamente de onde vem seu dinheiro e por que ele entra, você não tem um negócio. Você tem sorte temporária. Eu sempre soube o que gerava resultado e o que era apenas ruído. Cortei o que não escalava. Aprofundei o que funcionava. Enquanto muitos diversificam cedo demais, eu concentrei. Diversificação protege patrimônio. Concentração constrói patrimônio. Primeiro você constrói, depois você protege. Inverter essa ordem é permanecer pequeno para sempre. Eu não pulei etapas. E não respeitar etapas é a causa da maioria das quebras. Quem tenta viver como rico antes de construir riqueza, vive endividado. Quem tenta investir como especialista antes de entender o básico, vira estatística. E aqui vai algo que muda tudo. Crescimento exige desconforto prolongado. Não é dor intensa por pouco tempo. É desconforto controlado por muito tempo. Fazer o que é chato. Repetir o que funciona. Ignorar o brilho falso. Enquanto outros se distraem com novidades,
Eu fortalecia fundamentos, e fundamentos não falham. Eu não buscava motivação. Eu construía disciplina. Motivação oscila. Disciplina sustenta. Foi assim que transformei controle em crescimento, e crescimento em patrimônio. Sem pressa, sem espetáculo, sem barulho, porque riqueza real não anuncia. Ela se estabelece, e quando se estabelece, não depende mais de você estar bem todos os dias. Ela funciona mesmo quando você está cansado, mesmo quando o mundo está instável, mesmo quando outros desistem. Quem aprende esse código não volta atrás, porque entende que crescer não é acelerar, é sustentar. No próximo passo, eu vou te mostrar o erro final, que impede as pessoas de manter a riqueza depois de conquistá-la. Porque ganhar dinheiro é difícil, mas manter é o verdadeiro jogo. Existe um erro final, silencioso, perigoso e responsável por destruir fortunas inteiras. Esse erro não acontece no começo. Ele acontece depois que tudo dá certo. Quando o dinheiro entra, quando o nome cresce, quando as pessoas começam a ouvir. É nesse ponto que muitos caem. Porque o maior inimigo da riqueza não é a falta, é o ego alimentado pelo sucesso. Eu vi homens brilhantes quebrarem, não por falta de inteligência, mas por excesso de confiança. Eles acreditaram que já sabiam tudo, que não precisavam mais aprender, que as regras haviam mudado só para eles. Mas a realidade não respeita currículo, nem passado, nem conquistas antigas. A riqueza exige vigilância constante. E aqui está uma verdade que poucos aceitam. O mesmo comportamento que te tira da pobreza não é o mesmo que te mantém rico. No começo, você precisa de fome. Depois, você precisa de controle emocional. No começo, você aceita aprender. Depois, você precisa aceitar ouvir. No começo, você corre riscos. Depois, você precisa saber dizer não. Quem não faz essa transição volta para o ponto de partida. O dinheiro amplia quem você já é. Se você é impulsivo, ele amplifica o impulso. Se você é desorganizado, ele amplifica o caos. Se você é inseguro, ele amplifica o medo. Por isso eu sempre tratei a riqueza como algo temporário por natureza, não no sentido de perder, mas no sentido de precisar ser cuidada. Eu nunca acreditei que agora está garantido. Nada está garantido. Mercados mudam, leis mudam, pessoas mudam, você muda. E quem não se adapta, cai. Outro erro fatal é confundir sucesso financeiro com sucesso pessoal. Dinheiro não corrige caráter, ele expõe. Eu vi pessoas perderem tudo, por cercarem-se apenas de quem concordava com elas. A bajulação é mais cara do que qualquer prejuízo financeiro. Por isso, uma das minhas regras mais rígidas foi esta: nunca confunda respeito com silêncio. Quem te respeita de verdade te confronta. Quem só te aplaude está esperando sua queda. Eu mantive por perto pessoas que podiam me dizer não, que questionavam decisões, que não dependiam de mim emocionalmente. Isso salvou minha fortuna mais de uma vez. Outro ponto que destrói riqueza é a tentativa de provar algo constantemente. Quando você sente necessidade de mostrar sucesso, é porque ele ainda não está sólido dentro de você. Riqueza madura é discreta. Ela não precisa convencer ninguém. E aqui está o fechamento de tudo. Quem nunca mais quer ser pobre, precisa aprender a viver como se ainda estivesse construindo. Eu nunca parei de agir como alguém em obra, mesmo depois de atingir números que a maioria só imagina. Eu reviso fundamentos, reavalio decisões, questiono certezas, porque o dia em que você acha que chegou é o dia em que começa a voltar. Riqueza verdadeira não é um destino, é um comportamento contínuo. E quem transforma comportamento em identidade não perde tudo, mesmo que perca dinheiro. Pode haver quedas, pode haver perdas, pode haver recomeços, mas pobreza definitiva não volta para quem aprendeu o jogo completo. Porque no fim, não é sobre dinheiro, é sobre quem você se tornou no processo de construí-lo. E quem se torna disciplinado, consciente, estratégico, nunca mais volta ao ponto inicial. Esse é o ciclo completo. E agora, a escolha não é mais sobre saber,
É sobre viver como alguém que entendeu.